Boa tarde a todos. Eu vou fazer só uma introdução para poder abrir para perguntas para vocês. E pode existir um questionamento por que de eu falar agora. Eu tenho muito cuidado toda vez que eu vou me pronunciar, porque pelo ano atípico, pela situação muito peculiar que o Vasco vive, que não é só falar de futebol, todas as vezes que eu venho falar são assuntos polêmicos e delicados. E a minha preocupação é sempre com o desempenho no campo. Se a fala aqui só fosse de planejamento esportivo, avaliação de temporada, a gente poderia ter um contato com uma rotina muito mais próxima, né? Não vou falar semanal, mas mais próxima. Como os assuntos eles são recorrentes com relação ao que aconteceu com o clube, eu tenho muito receio que isso possa, de alguma forma, interferir na cabeça dos atletas, porque a gente vai falar sobre 777, sobre SAF, apesar de eu ser muito claro e verdadeiro com eles, passando toda a situação, a minha preocupação é desempenho de campo, porque a gente estava num bom momento com relação à Copa do Brasil, chegando numa semifinal. Nós tivemos antes disso uma boa sequência de vitórias, nós vimos de 2 vitórias seguidas contra Cuiabá e Bahia, chegando a 43 pontos antes do jogo do Fortaleza, com 6 rodadas de antecedência para o término do campeonato. Então eu estava com todo esse cuidado para, obviamente, esperar um pouco mais para poder falar. E se eu quisesse ser oportunista, eu falaria depois das 2 vitórias contra Cuiabá e Bahia, porque a atmosfera aqui dentro dessa sala seria uma atmosfera mais positiva. E eu já vivi isso aqui dentro de alguns meses. A gente está quanto tempo com o controle da SAF? 5 meses. 5 meses. E eu já vivi altos e baixos aqui dentro, né? Desde que eu cheguei naquele primeiro momento com a derrota para o rival e depois, obviamente, com uma sequência boa. E todas as vezes que você fala com um momento melhor, é natural que as pessoas estejam mais abertas para interpretar de uma forma mais positiva. E também é natural que as pessoas estejam num momento mais delicado assim, apesar de eu não enxergar que eu seja bem interpretado. A gente não vive um caos pela perspectiva do que foi o ano, o início do ano. A gente não vive um caos. Não é o lugar onde nós gostaríamos de estar e nunca vai ser. Mas não é esse caos que transformaram isso. Mas, obviamente, que como é um momento delicado, todas as coisas que eu ouvir a falar, ela já tem uma tendência de, obviamente, um ambiente mais negativo. No entanto, que existia uma brincadeira, foi bolão ou bingo, né, que fizeram aí na internet, das frases que eu iria falar, porque poderiam ser frases repetitivas. E eu acho que todo mundo vai acertar, todo mundo vai ganhar no bingo, porque se eu tiver que repetir 80 mil vezes o que aconteceu e as pessoas não entenderam, eu vou continuar repetindo. Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando o grupo como salvador de nada, mas já estaria no mínimo com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Então, assim, eu nunca vou normalizar isso, como não vou normalizar outras situações que a gente vai vir a conversar. Então, esse era um ponto inicial. Eu jamais vou ser oportunista, porque eu poderia ter falado na vitória e não falei. O outro ponto, só para passar para vocês, que foi um assunto muito debatido, que é a questão da venda da SAF. Eu sei que vai ter muita pergunta sobre isso, mas eu só quero antecipar com uma fala. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender
a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando o investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. E nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Isso é o início, que não foi feito em nenhum momento por nenhuma gestão. Então, nós estamos iniciando um processo de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente. Ah, Pedrinho, isso quer dizer que você não quer vender a SAF? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar seus salários. Então, com a medida cautelar, a gente já consegue congelar as dívidas do passado por 60 dias e depois da medida a gente vai ver o próximo passo a seguir. Então, que fique claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, você quer, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT, e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né? De forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera. Na presencial, que foi onde eu questionei ele, pedi garantias, porque a gente já tinha o cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. Ele pegou, a 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa e pelo Amodeu nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Pode ser um mês, um ano, 2, não sei, não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam, e eu estou assim, não quero, porque eu adoro poder. Eu quero poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. E é muito ruim vir aqui todas as vezes para ter que desmentir muitas situações, porque assim, eu percebo um cenário que vão desenhando para causar um caos. Um exemplo simples, emendando um assunto no outro, foi agora falarem que a gente estava atrás de um goleiro, que eu nem sei de onde, só me falaram. Pedrinho, você está atrás de um goleiro? Eu falei, não. Estão divulgando que está atrás de um goleiro. Eu acho que até foi o Pedrosa que desmentiu isso, que fez corretamente
soltam um negócio. Por quê? Porque um dos nossos melhores jogadores é o Léo Jardim. O término do contrato do Léo Jardim é no final do ano que vem. Então as pessoas soltam que eu estou atrás de um goleiro, associando. Então não vai renovar com o Léo Jardim, porrada no Pedrinho. E nunca teve procura disso, cara. Eu entendo que vocês, por eu não falar tanto com essa preocupação do campo, as pessoas que não têm responsabilidades com a comunicação, elas vão falando e isso vai virando uma verdade que não é verdade. Então eu só queria introduzir dessa forma para matar alguns tópicos e não tirar tantas perguntas que vocês têm para fazer. Pedrinho, boa tarde, Fábio Azevedo, canal Fanático Vascaíno. Só para tirar, acho que uma dúvida antes de eu fazer a pergunta, talvez seja da maioria, quando você fala em intenção de vender a SAF, é ser majoritário na operação? Não. Ou vai depender de negociação? O investidor vai ser majoritário. Até porque é difícil achar, e não é a minha intenção, né? Mas ninguém vai botar dinheiro para outro mandar e nem é a minha intenção. Foi bom até falar que eu tinha esquecido. Um ponto, para ficar claro, em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer tipo de exigência que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Nenhum. Todas as cláusulas ali vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo numa possível venda e um possível investidor queira que eu participe, eu vou usar a mesma frase que eu usei quando tinha 777. Não sei se vocês lembram. Eu estou aqui para contribuir e colaborar. Se precisar da minha ajuda, assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol. Nada, nada, nada. Descendo frequentemente, você disse, não tem milhões de pessoas batendo na porta do Vasco, mas tem pessoas através de intermediários e tal. E algumas agora, novamente, algumas rodadas já aconteceram, não evoluiu. E há um frenesi muito grande na internet, até porque o filho do Grego, do Marinax, também está fazendo parte, está surfando nessa onda também. Queria saber o que há de verdade. Ele vem dia 21 de novembro, você tem uma data de reunião, ele vai chegar ao Brasil, porque ele vem em setembro para ver o time dele, que perdeu no Maracanã. Mas ele tem uma data para conversar com você e existem outras conversas também em andamento? Deixa eu te falar, Fábio. Existe alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E através desse NDA eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui não, e quando eu falar vocês também não se sintam vocês aqui especificamente, surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então quando eles descobrem que tem um possível investidor, e soltam, acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores, e aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor. Com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é, porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E às vezes essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes, me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge, beleza. Não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Porra. Aí o torcedor está ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF, que está tendo sucesso, do outro clube que ganha o título, e fica brincando com o sentimento do torcedor, pô.
Então, assim, tem conversas com mais de um investidor que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, não é, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, você vai ter dois, 3 encontros só para definir essa situação, de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens, e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência, não, porque saíram, simplesmente. Eu não posso falar pela questão da NGA, eu não posso falar quem são os investidores. Pedrinho, Thiago Totti, Vasco Velocidade, você falou que sua intenção é vender a SAF, mas você tem na sua cabeça um modelo, se é com um novo investidor gerindo o futebol ou a associação gerindo? A associação não vai gerir futebol se virar SAF. Isso é uma narrativa, cara, que a gente tem que começar a entender que existe algumas situações que vocês já têm conhecimento do que é a história aqui do clube, principalmente desse ano. Tá? Então, assim, por que eu falo a intenção de vender? Por que eu não falo assim, eu vou vender? Porque eu posso não encontrar um investidor. E pode não aparecer um investidor. Aí eu vou ser cobrado porque eu falei, eu vou vender. Quando eu falo, eu tenho a intenção de vender, é porque realmente eu quero vender. Agora eu vou conseguir? O conseguir é eu vou ter um investidor. Porque a gente está no mercado, a gente atende todo mundo. Algumas coisas são muito superficiais, outras coisas chegam até a assinatura de um NDA e aí você começa a conversa. Então, assim, nenhum investidor, e não vai ser pedido isso nunca para que o associativo seja majoritário. Primeiro, que não tem esse desejo. E segundo, que isso é uma maluquice, porque ninguém vai botar milhões para outro mandar. E não é a minha intenção. A minha intenção é proteger a instituição. Protegendo a instituição com cláusulas que realmente são de proteção, que foi mais ou menos algumas coisas que eu falei aqui. Joel Silva, aqui do canal Atenção Vascaínos. Eu queria que, também fazendo um gancho na pergunta do Murito, sobre, você disse, Pedrinho, há um tempo atrás, eu acho que bem no início depois da liminar e que você começou a comandar a SAF, e você usou uma expressão que me vem à cabeça a todo momento, que a SAF está quebrada. E você dizia que daria para arcar com os compromissos, pelo menos você garantir e prometeria até o final desse ano. A gente está chegando no final do ano, como o Amadeu já disse, para um ano que vem as receitas seriam melhores e tal. E é justamente nesse ponto, por estar com um planejamento financeiro, digamos, melhor. E aí, voltando ao assunto que é o principal assunto que o torcedor quer ouvir, é sobre a venda da SAF. É claro que está rolando agora uma arbitragem. E eu queria que você explicasse quais são as dificuldades de venda, tendo em vista que a 777 tem 31, vocês têm 30... Isso não implica em nada. E 39. Como é que seria feita a venda? Por exemplo, não implica em nada. Compra de você? Não, olha só. A gente, obviamente, a gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39%, eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor.
Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre, vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas, que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. Eu não gostaria, é isso que as pessoas têm que entender, porque elas acham que é desculpa. Na cabeça das pessoas, eu vou ser repetitivo e bingo para todo mundo, né? As pessoas acham que eu estou aqui dando desculpinha, estou me lamentando. Não, eu sou perguntado, como você fez uma pergunta, eu tenho que falar novamente sobre o assunto. Eu gostaria de falar para vocês que eu tinha milhões para investir, que eu queria fazer um time super potente, que eu queria estar competitivo, que eu queria estar brigando por título, que eu queria ter ganho a Copa do Brasil. Claro, ou contar qualquer bravata aqui na próxima temporada, pode esperar, não vou fazer isso. Nós temos que passar por esse processo. Se o investidor chegar, a gente acelera esse processo de reestruturação, porque vem um aporte, então a gente acelera, a gente não vai deixar de fazer. Tá? Agora, se o investidor não chegar, o clube tem que andar. O que eu tenho que ter é responsabilidade que nunca tiveram. Eu não estou pedindo paciência para o torcedor e não vou pedir, porque eu não tenho. Eu estou aqui, que chato ter que passar por isso, mas tem que passar. Então, com paciência ou sem paciência, a gente tem que passar por esse processo. Agora, a gente está trabalhando firmemente paralelo a isso, a encontrar um investidor. Para quê? Para a gente acelerar isso. Se a gente acelerar isso, a gente vai embora, vai acontecer. Agora, é muito cruel você pegar esse gancho final, onde tem um investidor muito forte do outro lado, do Botafogo, e foi muito assertivo nas contratações e deu tudo muito certo, e podendo bater 2 títulos importantes, aí pega o rival podendo ganhou o título, aí pega o outro que vai disputar o Mundial. Pô, é muito cruel você fazer essa comparação e falar assim, a gente não ganha nada. Pô, cara, não estou reclamando e não vou reclamar. Eu vim aqui para fazer isso. Eu vou fazer. Me dói pra caramba? Dói, porra. Você acha que eu não queria aqui, porra, fechei com o investidor. Ano que vem tem, vários jogadores aqui. Cara, claro que eu queria falar isso. Quem é que quer dar notícia que não é boa? Só que assim, vai ser feito o processo de reestruturação. E esperamos que chegue um investidor para acelerar isso. Se não chegar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Porque assim, alguém tem que fazer isso. Senão você vai só aumentar a dívida. Você só vai aumentar. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco, que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt, esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. Eu vejo um cenário pro Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, porra. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, porra. Acabou o problema é dívida, a gente estava enxugando gelo, porra. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, já bate 30, porra. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. Posso fazer um complemento? Pode, deve. Na verdade, essa ação, ela está facilitando a venda, tá? Isso está sendo conversado com os investidores e todos vocês acompanham que no mundo a 777, a ICAP e credores estão passando por uma situação de incerteza em relação à legitimidade para fazer esse processo de venda. Então, para o investidor, traz segurança que essa venda seja feita com o aval do Tribunal Arbitral. Porque é importante lembrar que a nossa decisão aqui que afastou a 777 foi a primeira decisão no mundo nesse sentido.
resolvido. Então a gente se antecipou e esses 39% que você falou, eles estão hoje preservados, tá? Então, repito, essa ação está facilitando a venda, os investidores perceberam isso faz parte das nossas conversas. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos aqui. Digão do podcast Cruz Maltino. Vou aproveitar um gancho que você pegou e soltou aí, lançou para a rapaziada, sobre planejamento para o ano que vem. Muito torcedor, né, questionou algumas contratações do meio de ano, né, a não vinda do zagueiro, criou aquela história toda. Qual a expectativa, né, que o torcedor pode aguardar para o próximo ano em termos de contratações para o time do Vasco diante de todo o cenário que está acontecendo com o Vascão? Então, só pontuando as contratações que foram feitas na janela, as 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi o Coutinho, o Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então ninguém consegue enganar ninguém, né? Por trazer um jogador bom, se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Max, foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra, vocês estão falando, vocês sabem disso? Foi 1,5. Eu não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amudeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. E eu vou entrar em outro mérito, acho que foi também o Pedrosa, desculpa te citar toda hora, Pedrosa, que falou sobre, o Pedrinho, que fez bons comentários. Poderia, cara, eu tenho minha função hoje, as pessoas confundem por uma boa avaliação que eu acho que vocês achavam que eu fazia na televisão. Eu não posso chegar e falar nada sobre o modelo de jogo. Imagine, já que eu te citei, Pedrosa, imagine o Pedrosa treinador, eu chego e falo assim: Pedrosa, olha só, tu tem que jogar assim porque tu não tá jogando assim, tu tem que botar o fulano, tem que tirar. Cara, todos os questionamentos sobre técnica, tática, substituição, escalação, ela é direcionada para a comissão técnica. É lógico que se pedir a minha opinião, eu dou a minha opinião, mas não é a minha função. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a modelo. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto. É um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, pô. Só que para nós, e aí pegando um gancho também da minha função, é muito mais fácil a gente ir num embalo de uma onda, porque é difícil ir contra a maré mesmo. Às vezes a gente acha uma coisa, mas está todo mundo indo para um lado e a gente vai junto, porque você ser contra é diferente. Então, assim, todo mundo fala, o Max é não sei o que, o Jean não sei o que, vai todo mundo junto. Analisem com um pouco mais de calma a questão de jogar bem ou não, a questão de minutagem ou não, para definição se o cara é bom ou não. Eu posso afirmar para vocês que os dois são bons jogadores. Os dois são bons jogadores. Agora, o que a gente tem que fazer para a próxima temporada? Dentro de um planejamento financeiro, sempre respeitando, porque o que aconteceu é que falaram que ia ter um aporte, contrataram milhares de jogadores superfaturados, na perspectiva de um possível aporte, ou já sabendo que o aporte não ia acontecer, mas fizeram mesmo assim, tá? E para você diluir
também é difícil, porque são jogadores que, de repente, não quero entrar no mérito, o mercado não é compatível com o salário e o outro clube não vai pagar nem a metade. Então, até para você fazer essa dinâmica é difícil. Então, a gente tem que ser o quê? Certeiro. Observar onde a gente pode ter, onde a gente não foi tão bem e ser mais certeiro. A questão do zagueiro já foi explicado. Para deixar claro, teve um zagueiro que a gente já estava negociando, ele quis ir para o Corinthians, Nós procuramos ele, conversamos com ele. Primeiro não queria voltar para o Brasil, depois ele quis ir para o Corinthians. O outro zagueiro queria ganhar um valor que ganha os nossos principais jogadores. E a questão do Ian, do Nils, foi de uma maldade tremenda, porque você começa a negociação, ela evolui, aí demora 2 dias para responder, mas as coisas andam, todo mundo vai aceitando, a coisa vai caminhando, você estaciona outras negociações. Mas você vai negociar 2 zagueiros ao mesmo tempo, a coisa está evoluindo aqui, aí manda contrato, aí manda minuto, aí manda isso, manda aquilo, aí demora a responder, aí não responde, aí os caras são leados mesmo, aí você pressiona, aí liga, vai empurrando, até o último dia o cara chegou, o cara manda um e-mail 11h59, sei lá, pô. Por quê? Porque o Vasco tinha a 777 tinha uma dívida com esforço, pô. E aí eles sacanearam até o final. Então, assim, pode ter sido erro? Pode, cara, e a gente tem que aceitar os erros e as críticas. Mas, assim, só uma avaliação pequena sobre o Jean e o Max, que, assim, vocês vão aí ver, procurar, vocês vão ter informação sobre os 2 jogadores. Mas com relação, novamente, ao planejamento, e ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito há mais de 2 meses, já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amodeu passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para, facilitar o trabalho de vocês, em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter.